E na receita de hoje vou estar passando para vocês essa receita de bolo de cenoura que fiz no meu aniversário, né? Que é com cobertura de chocolate e coco. Então, se você já está chegando nesse vídeo, já deixa seu like, compartilha com quem você conhece que gosta de receita também. E se você for novo, se inscreve no canal para estar ajudando a estar crescendo. E bora pro vídeo. Nesse dia 25 de outubro, né, foi o meu aniversário. E todo ano eu sempre gosto de estar fazendo o meu próprio bolo, assim, do sabor e a cobertura que eu gosto, né. E um dos bolos que eu mais gosto, em questão de sabor, é o bolo de cenoura com cobertura de chocolate e coco. E é isso que eu vou estar passando para vocês. Pronto, e para vocês que já viram, né, eu mostrei esses ovos vermelhos aqui. Ele é o mais indicado para você usar, né, são ovos caipira. Aquele ovo normal você faz, aquele branco, né, ovo de granja, ele não vai mudar muita coisa, né, porque a função do bolo é deixar a textura, deixar ele fofinho. Só que você só tem que evitar aquele ovo branco de granja, porque ele não tem sabor nenhum mesmo. E aí assim, como a quantidade, se você for fazer um bolo grande, você vai usar uma quantidade de no mínimo 6 ovos. E aí, como ele não tem sabor nenhum, vai acabar que o sabor dele, quer dizer, por ele não ter sabor, ele vai acabar diluindo o sabor do bolo, entendeu? E esses ovos aqui, ele tem um sabor mais acentuado. E ele não muda muito aquele branco também, ele tem o sabor característico dele de granja, né? Aí por isso que acaba que dilui o sabor que você vai utilizar no bolo. Aqui eu tenho 3 ovos do caipira normal, desse que a gente chama de quintal, né? Aí esse dos vermelhos, que é de supermercado mesmo. Aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar separando a clara da gema e fazendo aquele ponto de neve. Para quem já acompanhou algumas receitas minhas de bolo no canal, já viu fazendo alguns bolos desse tipo. Que esse ponto de neve que você faz com a clara separada é para deixar o bolo mais fofo. Quando você quer um bolo fofo, né? Aquele bolo parecido com a textura de bolo de aniversário, você faz dessa forma. Aí tem que quebrar com cuidado para não furar a gema, né? Claro. Aí essa aqui é uma das formas de fazer, né? Tem vários tipos, várias formas de você separar a gema, mas dessa forma aqui é que eu mais faço, né? Aí você coloca assim, quebra o ovo, joga na sua mão, aí entre os dedos, ó, é que vai escorrer a clara, tá vendo? Aí vai ficar só a gema na sua mão. Aí eu vou colocar numa vasilhinha separada, né? Que aí a gente vai fazer o ponto de neve somente com as claras. Aí eu vou colocar nessa vasilha. E aí eu vou utilizar o fouet, né? Que é esse negócio aqui, ó. É um acessório de culinária. Você encontra em qualquer loja e é bem baratinho. Aqui na minha cidade foi R$ 10, né? Se você não tiver fouet e já tiver a batedeira e preferir fazer, é melhor ainda, que é mais rápido, né? Com a batedeira. Certo, aí como eu falei pra vocês, né? Agora a gente tem que fazer aquele ponto de neve, que é com as claras, né? Separada. E aqui eu utilizei 8 ovos, galera, que são esses ovos grandes, né? De ovos caipira. Aí você vê, ó, a quantidade de clara que rendeu, tá bem boa. Aí eu vou pegar esse fouet agora e tá mexendo assim, ó. Movimento circular, né? Assim até atingir aquele ponto de neve para ficar branquinha e a gente poder virar a vasilha de cabeça para baixo e essa clara aqui não cair, né? Aí quando tiver quase se formando também, para ficar mais fácil, você pode virar assim de ponta também, ó, e tá mexendo. Assim fica, tá vendo? Fica mais prático porque as claras ficam juntas e você atinge esse ponto mais rápido. Ela já começa a mudar, tá vendo? Aí você vai mexendo assim até atingir. Aí depois eu vou mostrar o ponto de neve dela. Pronto, galera, levaram mais de 5 minutos, né? Não vi o tempo exato, mas foram mais de 5 minutos. Começa a uma quantidade grande de clara, né? Para atingir o ponto de neve. E assim, ó, muita gente faz bolo e muita gente também não sabe que acontece por causa disso, né? Porque muita gente faz bolo e eu já ouvi de muitas pessoas assim que faz o bolo e reclama depois que ficou com cheiro de ovo. Aí acha que é porque é aquele embrião, né? Que fica aqui na clara ou na gema que tem que tirar, mas isso é um mito, galera, porque eu não tiro esses embriões, que é tipo uma película branquinha, né, transparente que fica, e nunca ficou com cheiro e nem gosto de ovo no bolo. Por quê? O que a pessoa erra, na verdade, é de não atingir o ponto de neve com a clara, porque realmente fica com cheiro forte de ovo quando a clara ainda tá mole. E muita gente não tem paciência de ficar fazendo assim, ó, mexendo com o fouet até o ponto de neve.
Porque o ponto ideal de você atingir com a clara é quando você faz isso aqui, ó. Você tá vendo que a clara tá dentro da vasilha, eu viro de cabeça para baixo, ó, e não cai, tá vendo? Fica grudado na vasilha mesmo. Esse é o ponto ideal de você deixar as claras dos ovos. É por isso que não fica com sabor e nem cheiro de ovo no bolo, certo? Então fica aí a dica para você, de curiosidade. E agora eu vou novamente, né, mexer aqui, aí eu vou misturar as gemas novamente. E depois eu vou passar para uma vasilha maior, né? Porque essa daqui, depois que eu colocar o leite, porque essa vasilha ainda é pequena, só eu gosto dela. Eu coloquei ela só para fazer esse ponto de neve aqui da clara, né? Aí eu vou mexer para poder misturar aqui com o que tá grudado na vasilha. E esse aqui é o que vai dar sabor. Eu fiz esse daqui, ó. Tem aproximadamente aqui, ó, 400 ml, né? Porque aqui é uma garrafinha de 500 ml do suco da cenoura. Aí eu bati 3 cenouras médias no liquidificador com 250 ml de água, né, com um copo. Aí ficou bem concentrado mesmo, mas eu peneirei. Eu fiz o primeiro bolo de cenoura que inclusive eu postei no canal e, se eu não me engano, eu não tinha peneirado. Aí agora eu vou peneirar, né, para ver a diferença que fica, porque eu acho que na textura vai ficar diferente, porque a cenoura, se você já observou, ela tem muita fibra, né? Aí peneirar é bom tirar aquela fibra para ficar somente o suco, que é o que vai dar sabor na massa, certo? Aí além disso também eu vou, como aqui eu já estou colocando essa quantidade do suco da cenoura, aí eu vou colocar a quantidade menor de leite, né? Você vê que mesmo assim na fibra, tá vendo? Ficou um pouco grosso, porque a peneira não era totalmente fina. Mas é isso, é só para tirar o excesso da fibra da cenoura. Eu peneirei. Aí aqui eu tenho 1 litro de leite, né? Eu vou ferver esse leite agora e colocar na vasilha maior para fazer a massa. Aí eu vou tirar somente um copo, né? No caso vai ficar 750 ml de leite. E aí eu continuo para mostrar para vocês o processo de preparação da massa. Como ela já vai ficar uma massa bonita. Pronto, galerinha. Passei para essa panela de alumínio, né? Grande, média, quer dizer. Porque ela é maior do que a outra vasilha que eu estava utilizando. Já misturei tudo, né? Aqui já tem o leite fervido, certo? 750 ml de leite. Aí misturei com aquela massa que estava na vasilha. Veja como ficou bem rosinha, bem rosado também. Que é a cor da cenoura. Laranja, quer dizer. Aí já coloquei aqui 500 ml de açúcar. No total vou usar quase 700 ml aproximadamente, né? Que são 3 copos de vidro, tá vendo? Então você use no mínimo 2 copos de vidro desse que você tem na sua casa comum cheio de açúcar. Senão ele vai ficar com gosto fraco. Somente se você não puder comer muito açúcar, né? Caso você coloca de acordo com o seu critério aí, com até onde você pode comer açúcar, certo? Mas assim, para dar sabor mesmo, no mínimo 2 copos desse. Aí agora eu vou acrescentar aqui também o amido de milho. Aqui tá da marca Maizena, né? Mas tem outros também. O amido de milho, galera, eu gosto sempre de utilizar em receita de bolo, porque ele deixa a massa mais encorpada, aquele bolo de massa mais densa, né? É um bolo mais pesado. Aí, caso você queira um bolo leve, bolo, né, que dissolve facilmente, você mastiga com facilidade, aquele bolo de massa bem levinha mesmo, você não utiliza. Mas é porque eu gosto mesmo, eu gosto de bolo mais grosso. Aí eu vou utilizar aqui 4 colheres de sopa de maisena. Amido de milho, no caso, né? Um dos ingredientes também é a manteiga. Eu vou utilizar a margarina porque minha manteiga acabou, né? Você pode utilizar aí de sua preferência. Aí hoje vai ser margarina mesmo. Vou utilizar 2 colheres de sopa só, porque isso aqui é para dar sabor também, certo? Faz parte dos ingredientes. E a margarina ou manteiga deixa também o bolo macio, deixa a massa mais solta. Pronto, aí agora o que está faltando é a farinha de trigo. Muita gente não sabe, mas a farinha de trigo é um dos ingredientes essenciais para o sucesso do bolo. Você tem que utilizar uma farinha de qualidade. Se você não utilizar uma farinha boa, seu bolo pode ter problemas como, por exemplo, solar, né? Não é somente você abrir o forno, deixar o vento pegar no bolo que ele vai solar, porque a farinha de trigo ruim, ela também faz isso. Eu fiz um bolo recentemente, né, para uma sala de um curso que eu faço, e aí um deles, né, que eu fiz 2, um deles acabou solando por causa da farinha. A farinha era com fermento, uma farinha
de uma marca aí que não é muito usual, né? Ela tem o costume de fazer mais farinha tradicional. Aí essa farinha era com fermento, mas assim, o bolo cresceu, inchou, só que depois de um tempo ele foi e solou, né? Baixou novamente. Aí só foi eu trocar a farinha, fazendo o mesmo bolo, o mesmo processo, o outro ficou bom. Assim, não é fazendo propaganda, né? Mas a farinha Dona Benta é uma das melhores. Pra mim, a que eu conheço é a melhor farinha, inclusive. A com fermento, né? Essa farinha da Dona Benta. Eu acredito que vende no Brasil inteiro, né? E aí eu vou utilizar 3 copos também, né? Dela e vou peneirar, né? Passar na peneira para ela ficar mais fininha. Para não ficar empelotando, né? Aí são 3 copos desses também de vidro que a gente utilizou o açúcar, certo? Que você tem em casa comum. Aí vou peneirar e misturar aqui na massa também. Certo, aí com a massa já pronta, né? Tá ali na panela. Eu agora vou untar a forma. Essa forma aqui é uma forma média, né? Retangular. Vou deixar a medida dela aí, caso você tenha dúvida. Caso siga essa receita, né? E pra ter uma base assim da quantidade. Caso você não saiba, né? E agora eu vou untar, né? Que aí eu vou untar com a margarina, passar com a mão mesmo, assim no dedo. E passando nas bordas e no fundo completo, né? Somente se você não tiver a margarina ou manteiga para untar a forma, você pode usar o óleo de cozinha normal. Só que eu indico mais a margarina e a manteiga, porque o óleo às vezes ele deixa o bolo preto no fundo, parecendo que queimou. O bolo não queima, né? Não passa do ponto, mas mesmo assim fica preto no fundo. E é por causa que você usa aí o óleo, certo? Aí eu vou passar toda nela aqui, no fundo, nas laterais. E depois colocar a farinha de trigo, polvilhar por cima. Pronto, galerinha, aqui tá a massa já pronta. Tem que mexer bem, certo? Para encorpar e misturar bem os ingredientes para ficar no ponto. Lembrando que a margarina ou manteiga que você utilizar na receita, você coloca logo com o leite quente para dissolver e o açúcar também, certo? Porque aqui ficou uns pedacinhos de manteiga ainda. Depois que a sal vai derreter, né? Mas assim, para ficar todo homogêneo, é bom você colocar margarina ou manteiga logo no leite quente para derreter, certo? Não ficar esses bolinhos assim, ó. Aqui é a margarina. Pronto, aí depois de você mexer bem, lembrando também que eu acrescentei mais um copo de farinha de trigo, certo? Então foram 4 no total, que é 1 litro, né, certinho. Porque como eu coloquei uma quantidade maior também do que eu habitualmente uso, né, de ovos, aí ficou mais líquido. A massa acabou ficando mais fina do que eu queria. Pronto, aí a forma untada e enfarinhada, né? Que é pra evitar queimar. Pra desenformar fácil também quando a gente tirar. Agora só vou despejar aqui na forma. Lembrando que eu vou assar no fogão a lenha, né? Se você for assar no fogão a gás, leva no mínimo 35 minutos. Aí você observa se ele já tá no ponto, né? Você vê. Se você abrir depois dele tiver depois desse ponto, né, já não corre mais o risco de solar, e você pode abrir e espetar com um palitinho. Seu palitinho sai limpo porque já tá assado. Uma dica também é que você tem que deixar no mínimo um dedo assim, ó, do final da forma, tá vendo? Que aqui é o espaço do bolo inchar para ele não derramar quando estiver assando. Se você encher para preencher aqui, vai derramar, certo? Então o ideal é deixar esse espaço aqui mesmo para o bolo fermentar e crescer. Aí eu vou cobrir aqui, como eu vou assar no fogão a lenha, né, com o fogão aberto, vou assar em cima da chapa. Aí eu vou cobrir com papel alumínio, que eu uso uma outra forma maior que eu tampo por cima, mas para dar uma segurança maior e evitar de entrar ar também, para não solar o bolo, eu vou colocar esse papel alumínio. Eu já sei outro aqui e deu certo também. Aí fica de dica também para você, que você assa no fogão a lenha também, né? Você pode usar o papel alumínio. Aqui é para evitar que o ar entre na massa dentro da forma, né? Pronto, aí desse jeito aqui já tá pronto. Só vou colocar agora em cima da chapa lá do fogão e colocar a outra assadeira por cima, assim. Aí, galerinha, esse foi o resultado final do bolo, né? Depois de assado. Levou no total de 35 minutos no fogão a lenha, como eu falei, né? Na chapa. Ele não cresceu todo por igual. Somente essa ponta aqui que ficou mais baixa do que essa parte aqui que cresceu mais, né? Mas isso é comum do fogão a lenha. Quando assa no fogão a gás, ele cresce todo por igual. Fica todo homogêneo. Mas mesmo assim ficou um bolo bonito, tá vendo? A massa ficou bem assada também.
Ainda tá um pouco quente, né? Aí eu vou desenformar ele aqui para poder agora fazer a cobertura. Eu vou cortar ele, os pedaços, colocar na boleira, né? Porque é uma vasilha menor para poder fazer a cobertura. Essa aqui é uma assadeira maior, né? Aí mostrando para você. Ó, ele já desenformou fácil, tá vendo? Ó, aí ainda ficou um pouco escuro no fundo, tá vendo? Tava começando a queimar, mas porque eu deixei ele assar esse tempo mesmo. Porque em cima, como vocês viram, ainda tava claro, né? Não tava assado no ponto, porque eu experimentei por cima. Apesar dele ter ficado claro, mas é por causa da cor da cenoura mesmo. Mas porque eu deixei ele assar todo por igual, aí, ó, e tá bem assadinho. Aí eu vou virar ele, né? E fazer, cortar, colocar na assadeira e agora fazer a cobertura. Aí galerinha, só rapei também mais um pouco aqui por cima com a faquinha, né? Pra poder tirar o excesso do preto. Porque isso no fogão a lenha é comum, né? Como a temperatura assim, às vezes aumenta mais, né? Quando as brasas ficam mais acesas. E diminui, não é constante como no fogão a gás. Aí é comum isso acontecer. Mas isso é só no fundo, pra você ver que o bolo não, ele fica normal. Que é na parte aqui que a gente unta, né? Que aí passa margarina, coloca a farinha de trigo. Mas o bolo só... ele não fica queimado, tá vendo? A massa tá perfeita. Olha como ele ficou. Aí em cima um pouco mole ainda, tá vendo? Pra você ver. Por isso que eu deixei ele assar mais um pouco. Aí eu vou colocar na assadeira os pedaços aqui e fazer a cobertura. O bolo já cortado aqui, né? Teria os excessos aqui das pontas, né? Pra ele ficar quadradinho assim, caber na boleira certa. Aí já fiz aqui, ó, a calda de chocolate. Coloquei meia colher de sopa de margarina. Quase que um copo cheio de vidro, né? 200 ml foi a medida de 200 ml de leite. Aí eu fervi, coloquei uma colher de sopa também do amido de milho para ele engrossar e ficar encorpado assim. E aí eu coloquei 4 colheres de sopa de achocolatado em pó. E o leite condensado a gosto, né? Você coloca o leite condensado aí de sua preferência. Mas agora você só colocar aqui. Não precisei botar açúcar, né? Porque o leite condensado ele já é doce. Ele ficou embolado assim porque eu tinha botado só meia colher de sopa de amido de milho. Depois botei mais a outra meia colher. Aí quando ele já tava quente, ele acabou embolando assim. Mas não muda o sabor, não. Se você preferir, caso embolar, né? Mas como você já sabe a medida, né? Que é uma colher de sopa, você já bota logo no início. Que aí não vai embolar assim, não. Aí aquele tá mole, o que é que eu faço? Eu coloco primeiro a calda, depois eu venho com coco ralado por cima. Aqui é coco mesmo da fruta, certo? Eu não peguei aquele pronto de supermercado. Se você quiser usar dele, você fica a seu critério, né? Mas eu gosto de usar mais o coco mesmo. Aí eu coloco por cima assim que ele vai grudando. Ou você pode colocar o coco e colocar a calda por cima, né? Mas assim eu acho que fica até mais bonito também. Vou colocar mais um pouco aqui no meio, né? E aí eu venho com outro pedaço ainda do bolo por cima. Aqui esse outro pedaço, que eu tenho cortado as bordas. Coloco por cima. E ele ficou grande. Eu já provei, como eu falei, né? Comi os pedaços que era das bordas e ficou uma delícia. Os ingredientes ficaram na medida. Também como base, o último que eu fiz para esse tamanho, né? Tinha colocado só um copo de açúcar. Aí ele ficou um pouco doce. Aí agora que eu vim, eu coloquei quase 3, né? Completo, como vocês viram. Aí ficou na medida ideal. Com coco agora por cima. Não vou colocar tanto também, ainda sobrou. Eu achei que iria usar tudo, mas eu usei nem metade do coco, porque ainda tem uns pedaços na geladeira. Aí eu uso aqui para fazer cuscuz depois. O resto da calda do chocolate ainda sobrou também.
Aí ficou bem legal, né? Até visivelmente. Aí laranjinha também, como é a cor do bolo de cenoura mesmo. Eu gostei muito.